Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 14. Lá no comecinho da Bíblia, Josué 9:14. Amém? Está escrito assim: Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate Jearim, e os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eis aqui, Senhor, a palavra que é do Senhor, não é minha, não é do homem, não é da igreja, mas é do Senhor, ó Pai. E o Senhor disse que esta palavra é o que nos alimenta, é o que nos vivifica, é o que nos fortalece. É, Senhor, o alicerce, a base, Senhor, da nossa fé. Fala conosco e trabalha, Senhor, em nós através desta palavra, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Santo Espírito de Deus, Tu tens toda a liberdade, porque Tu és Senhor, de agir, de falar, de se mover em nosso meio e de fazer com que esta palavra, Senhor, seja, Senhor, aquilo que vai, Senhor, transformar a nossa vida, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. O Senhor me levou esta palavra e quando eu comecei a ler esta palavra, o Senhor mostrou-me o quão é, assim, vamos dizer, sério a questão de nós tomarmos uma decisão sem a orientação, sem buscar uma direção de Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente olha para certas circunstâncias e certos assuntos e a gente acha que aquilo não tem problema, eu mesmo resolvo, eu mesmo faço, e a gente acha que não precisa orar, e a gente acha que não precisa pedir uma direção, uma resposta a Deus, porque aquilo parece tão pequeno, parece tão insignificante, parece que está tão dentro do nosso controle, que a gente dá conta de fazer aquilo, que aquilo de maneira nenhuma vai se tornar algo que vai nos trazer um problema, ou uma dificuldade, ou uma adversidade. Mas aqui o Senhor nos mostra uma palavra que vai mostrar o que os filhos de Israel, numa atitude que parecia tão simples, eles recebem pessoas que chegam, que dizem que vêm de uma terra distante, e estão com sapatos velhos, com roupas velhas, com já a sua comida, seus pães são bolorentos, os seus outros já são velhos, e aqueles homens disseram para eles: viemos de uma terra muito longe, muito distante, porque nós ouvimos falar daquilo que o Senhor fez convosco lá no Egito, e já faziam 40 anos que aquele episódio do Egito tinha acontecido. Então, os filhos de Israel imaginaram no seu coração e na sua mente, a notícia de 40 anos atrás correu realmente, chegou em lugares distantes realmente, e eles não tiveram o cuidado e não tiveram ali a sabedoria de buscar uma palavra de Deus. Não era difícil, não era algo fora da realidade deles, não era algo que, vamos dizer, seria alguma coisa assim desnecessária. Pelo contrário, seria primordial que eles buscassem a orientação de Deus. E o que isso tem a ver com a gente? O
que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Porque da mesma maneira que os filhos de Israel, eles estavam debaixo de uma orientação do Senhor, todo crente está debaixo da orientação do Senhor. E se você ainda não entendeu isso, você precisa entender o mais rápido possível. E a tua vida está debaixo da direção do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós não pertencemos mais a nós mesmos. É isso que é o Evangelho. Você não é mais dono do seu nariz. Eu me lembro que quando eu era novo, na minha época, todos os meninos tinham uma pressa de fazer 18 anos de idade, porque na nossa ilusão juvenil a gente pensava, com 18 anos de idade eu sou de maior, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Na minha época era assim, a gente tinha essa ilusão, de que a vida era assim, quando eu fizer 18, eu sou de maior, ninguém manda mais em mim, aí eu faço o que eu quero. Uma ilusão bobinha. Que a nossa vida não é assim. E muitas vezes nós como cristãos, às vezes por causa da nossa vivência, da nossa experiência, nós temos ainda esse pensamento. Não, eu faço o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei escolher, eu sei decidir. Eu sei conduzir a minha vida. E nós vivemos dessa maneira. Mas a palavra de Deus nos mostra que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que Ele tem que ser Senhor da nossa vida. Senhor da nossa vida. Nós vivemos aqui naquilo que os homens olharam para a palavra de Deus e tiraram e procuraram copiar. As regras que nós temos na sociedade vêm da palavra de Deus. Qual é o senso de justiça que o homem tem fora da palavra de Deus? Todo o senso de justiça que nós temos, que nós entendemos, ele vem da palavra de Deus. Toda a nossa Constituição e toda a cultura ocidental, ela é baseada nos princípios judaico-cristãos. Tudo, de lei, de Constituição, tudo é baseado aqui. E nós precisamos entender que na sociedade, para a gente viver aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir regras. A gente compra um carro, mas você não faz no seu carro aquilo que você quiser, porque se você fizer alguma coisa fora da legislação, o guarda vai te parar e vai te dar uma multa, e quem sabe vai prender teu carro. Você vai ficar sem teu carro, porque existem regras que você tem que obedecer. E na casa é a mesma coisa. Você tem a sua casa e vamos dizer que você planta uma árvore lá na calçada, lá, você plantou aquela árvore cresceu, mas você não pode ir lá simplesmente cortar ela. Não quero mais uma árvore aqui, eu vou cortar. Se fizer isso, a prefeitura vem e te dá uma multa. O quê? Regra, lei, legislação que a gente tem que obedecer. Está na minha casa, eu vou fazer, eu quero mudar isso, mudar aquilo. Você pode fazer, mas tem que enquadrar dentro daquilo que a legislação da cidade permite. Às vezes a gente vai fazendo no Brasil, a gente tem costume de fazer as coisas, mas o certo, e existem leis, existem regras, é você ter que ir na prefeitura, apresenta o projeto e vê se a prefeitura aprova aquele projeto. O certo é esse. É que demanda muito recurso, e no Brasil a gente vai fazendo as coisas assim, mas se você vai fazendo assim, a sua casa vai ficar irregular, aí depois você tem que fazer uma regularização, você vai gastar, para colocar de acordo com a legislação. Só estou dando exemplos para a gente entender que o reino de Deus, ele funciona sobre princípios da palavra de Deus. Ele vai funcionar sobre as leis que estão na palavra de Deus. No capítulo 1, se você voltar aqui de Josué, Deus vai dizer para Josué, Josué, você tem que fazer tudo conforme está escrito no livro desta lei. Não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda. Josué, não faça as coisas da tua mente. Josué, não faça as coisas do teu coração. Josué, não anda no rumo do teu nariz, porque existe uma lei. Existem princípios, existem fundamentos que eu já dei. E você vai ter que andar neles. Então, somente tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito no livro desta lei. E uma das coisas que Deus tinha determinado, lá em Êxodo capítulo 34, vamos voltar para lá. Êxodo capítulo 34.
Quero ler com os irmãos a partir do versículo 12. Deus está falando ainda com Moisés. Moisés ainda estava vivo, mas Josué era o seu moço, seu ajudante. Estava junto. Não podia dizer, olha, disso aí Deus falou com Moisés e eu não sabia, eu não ouvi, não ficou claro. Não, porque Deus falou com Moisés, Deus fez com que Moisés transmitisse ao povo, e Deus fez com que ficasse registrado, escrito. No versículo 12 do capítulo 34 de Êxodo, Deus diz assim: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. E aí Deus vai explicar, a partir do versículo 15. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes das mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as tuas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam também teus filhos se prostituírem após os seus deuses. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, não faça aliança com o povo desta terra. Porque esse povo tem uma cultura própria, tem deuses próprios. Se você fizer aliança com eles, se você se aliar com eles, o que vai acontecer? Você vai ser influenciado pela cultura deles, e você vai ser influenciado e vai começar a ser idólatra igual eles. Não faça. Quando Josué está lá recebendo orientações de Deus no capítulo 1, Deus está falando, olha, lembra de tudo aquilo que está escrito. E aqui, nesse episódio, no capítulo 9, chega uma comitiva para fazer aliança com eles. O que deveria ser a primeira atitude de Josué? Os homens vieram e contaram uma história. Espera aí, vamos orar. Vamos pedir a palavra de Deus. Tem aqui o sacerdote. O sacerdote aqui consulta a Deus por nós. Mas Deus estava falando diretamente com Josué. Deus não poderia falar só de uma maneira com Josué, Deus poderia falar de várias maneiras com Josué. Mas Josué e os príncipes de Israel, diz no versículo 14, não pediram conselho para Deus, não quiseram saber o que Deus tinha a dizer a respeito daquilo. E o que isso tem a ver com a gente? Deus fala com a gente de diversas maneiras, irmãos. Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através de um louvor, Deus vai falar conosco através de uma pregação. Se você lê a Bíblia, Deus fala com você. Se você ouvir uma pregação, Deus fala com você. Às vezes, se você vê um louvor, Deus fala com você. Se você vê uma ministração, Deus fala com você. Se você quiser ouvir uma palavra profética, Deus fala com você. Deus fala com a gente de diversas maneiras. Mas muitas vezes nós agimos como Josué e como os príncipes de Israel. Eu não preciso orar, porque isso aqui, afinal, eu nem lembro de orar, porque eu já estou tão acostumado a fazer as coisas assim, sem orar, sem pedir a direção de Deus, que eu vou fazendo, eu vou decidindo, eu vou escolhendo, eu vou fazendo as coisas sem nem me preocupar se o que eu estou fazendo é a vontade de Deus ou não. E às vezes a gente se confunde porque a gente fala, não é pecado, então não preciso orar. Não é só quando é pecado que a gente precisa orar. Porque pecado você não precisa nem orar, pecado é pecado. Ah, será que eu peco ou não peco? Vou perguntar para Deus. Você não precisa orar. Não precisa perguntar para Deus se você peca ou não peca, se você faz errado ou não faz errado. Isso está claro. Mas decisões da nossa vida, a gente tem que orar. Você vai trocar de carro? Ora. Você vai trocar de emprego? Ora. Você está querendo mudar de um lugar para outro? Ora. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, ora. Que vai colocar em você num compromisso, numa aliança. Os filhos de Israel fizeram uma aliança aqui, perante o Senhor. Prestaram juramento diante de Deus. O que isso tem a ver? Foi selado um pacto, uma aliança. Não podia mais voltar atrás. Não podia mais retroceder. Essa mesma coisa que nós precisamos entender. É isso que muitas pessoas não entendem acerca de casamento hoje, que virou uma bagunça. Vão lá diante de Deus e prometem, até que a morte nos separe. Não é assim? Aí,
briga, desentende, não quero mais. Não. Vou me separar, vou viver minha vida. Você vai para lá, vive a sua vida, eu vou para cá, vivo a minha vida. E não estão preocupados que aquilo é uma aliança diante de Deus até a morte. Jesus falou na sua palavra: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separa. Aquilo que Deus ajuntou, não separa. A gente sabe que hoje em dia pode existir alguns casos excepcionais de violência, de agressão, que aí eu creio que a gente tem a permissão de Deus de orientar, olha, né? Te agrediu, levantou a mão contra você, vai lá na polícia, faz um boletim de ocorrência e se afasta para evitar alguma tragédia. Mas isso não quer dizer que a pessoa está liberada automaticamente para constituir uma nova família, porque não é isso que a palavra de Deus diz. E aí eu não vou entrar nisso, porque tem várias passagens e vão dizer, mas hoje não, faço o que eu não quero mais, eu tenho o direito de ser feliz. É o que a gente mais ouve hoje em dia. Não, eu tenho o direito de ser feliz. A felicidade está onde? Aonde é que está a felicidade? É isso que a gente precisa entender. Onde é que está a felicidade? A felicidade está em eu desobedecer a palavra de Deus, eu virar as costas para os princípios de Deus e fazer o que eu quero aqui e depois minha eternidade. Onde é que está a felicidade? Como jovem rico, não, eu tenho muitas propriedades, eu não vou vender tudo e dar aos pobres, não, porque... E o meu futuro? Ele pensou só nesta vida, virou as costas para Jesus e foi embora. E se ele não se arrependeu, foi para o inferno. O que adiantou ele escolher não abrir mão de nada? Hoje adianta alguma coisa para ele? Não. Então nós precisamos entender o que Deus tem para nós e o que Deus nos mostra são coisas que vão nos abençoar não só aqui, mas por toda a eternidade. A fidelidade a Deus, ela vai me trazer bênçãos nesta vida e vai me trazer bênçãos na eternidade. Então, quando eu me submeto à palavra de Deus e quando eu ando nos princípios da palavra de Deus, eu estou andando com Deus. Amós diz assim, Deus fala em Amós, andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Então, para mim andar com Deus, eu tenho que estar de acordo com Ele. Ele não vai ter que se conformar comigo, porque tem gente que acha que é assim, não, Deus me entende, quer dizer, o que ela está querendo dizer com Deus me entende? Deus vai ter que dar um jeito lá, e mesmo que ele falou na Bíblia ao contrário, ele vai ter que deixar de lado, porque o meu caso é diferente, então ele vai anular tudo que ele falou, ele vai anular tudo aquilo que ele disse, porque ele me entende. Será que Deus faz isso? Não, Deus não faz isso, você não precisa nem ter dúvida, Deus não vai fazer isso, jamais. Jamais Deus vai violar um princípio, jamais Deus vai voltar atrás na palavra que saiu da sua boca. Então quem é que tem que entrar de acordo com Deus? Sou eu. Eu é que tenho que me submeter, eu é que tenho que me sujeitar, eu é que tenho que fazer aquilo que Deus declarou. Então Deus deu uma orientação, estava escrito, estava bem claro, mas Josué e o povo não fez. E vai trazer consequências. Se você for aqui no próximo capítulo, no capítulo de número 10, Israel vai ter que entrar numa guerra por causa dos gibeonitas, porque os gibeonitas vão ser atacados por outros reis, e os gibeonitas estão numa aliança com Israel, e os gibeonitas vão fazer o quê? Manda um mensageiro lá pedir socorro, porque nós estamos numa aliança com Israel. E agora nós estamos sendo atacados, e agora Israel tem a obrigação de vir aqui e nos defender, porque nós temos numa aliança. Você está entendendo aonde é que as coisas vão levando? E de repente você, por não orar, e você por não buscar a palavra de Deus, e você porque não teve paciência de esperar, ou porque você não teve fé de esperar, ou porque você simplesmente resolveu ignorar isso, você vai se colocar em situações que não era para você estar. Você vai estar amarrado com alguma coisa que você não precisaria estar amarrado. Você vai estar num compromisso que você não precisaria estar. Você muitas vezes vai sofrer coisas que você não precisaria sofrer. Simplesmente porque você não orou.
Ah, mas Deus ali foi feito uma coisa sem a vontade de Deus, então era só ignorar a aliança, esquece a aliança. Não, não funciona assim. Lá nos dias de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 21, pois você vai ler, eu não vou abrir não. Tem uma fome nos dias de Davi. Tem uma fome, tem uma crise nos dias de Davi. E Davi vai perguntar para o Senhor, o que está acontecendo? Por que essa fome? Por que nós estamos enfrentando esse problema? E Deus vai dizer, por causa dos gibeonitas. Por causa dos gibeonitas. Olha quantos anos se passaram. Quantas gerações se passaram. Mas Israel vai enfrentar uma crise nos dias de Davi por causa dos gibeonitas. Porque Saul fez o quê? Saul começou a matar os gibeonitas. Saul começou a perseguir e começou a matar os gibeonitas. E Deus disse, opa, peraí. Tem uma aliança com os gibeonitas. Saul não pode matar os gibeonitas. Os filhos de Israel não podem matar os gibeonitas. Os filhos de Israel não podem perseguir os gibeonitas. Porque os filhos de Israel fizeram uma aliança com os gibeonitas. Perante mim, eu sou testemunha dessa aliança. Eu sou testemunha dessa aliança. Eles juraram perante mim que eles estão em aliança. Como é que agora eles vão perseguir? Como é que agora eles vão matar esse povo? Não, vou castigar Israel. Porque Israel não está honrando a sua aliança com os gibeonitas. Aí Davi vai orar, e Davi descobre então que é, e aí Davi vai lá pedir para os gibeonitas, abençoa Israel. Para que Deus retire esse castigo de cima de nós. Você está entendendo as complicações? Os desdobramentos que vão ter por causa de uma aliança feita, e Deus não vira. Então, a gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender isso num casamento, a gente precisa entender isso nas coisas da nossa vida, né? Questão, às vezes, de trabalho, você entra no local de trabalho, a pessoa diz, aqui as regras são assim, assim, assim. Você diz, não, tudo bem, para entrar. Aí depois você sai e você fala, não, mas aquilo ali está errado, eu vou pôr na justiça. Não, peraí, Deus não vai te abençoar por causa disso? Não, você já sabia antes de entrar, você concordou antes de entrar, e agora você vai querer tirar proveito disso? Não, não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus. Irmãos, eu trabalhei com comércio, e muitas vezes eu não vejo assim, mas vamos dizer, se eu fosse olhar do ponto de vista humano, eu tomei prejuízo, porque eu me comprometi com algumas coisas, que depois falei, não, eu faço isso para você. Aí você falou que fazia isso para mim. Não, eu vou fazer. E se eu fosse olhar, a princípio eu não estava ganhando dinheiro para fazer aquilo. Eu ia perder dinheiro, eu ia tomar prejuízo fazendo aquilo, mas eu dei a minha palavra. Então, eu honrei a minha palavra. E o que acontecia? Isso eu experimentei várias vezes, irmãos. Tomei um prejuízo ali na hora, porque eu dei a minha palavra. E eu não voltei atrás. Aquele cliente se torna um cliente que depois me dá tanto lucro, me deu tanto lucro, tanto lucro, tanto lucro. Mas se ali no princípio eu tivesse, vamos dizer, não posso tomar esse prejuízo. Não, eu falei, mas olha, veja bem, não dá, não posso. A pessoa ia falar, pô, mas o cara... A pessoa falou para mim, se comprometeu comigo que ia fazer, agora não quer fazer? Não, então não quero mais nada com ele. Eu ia perder aquele cliente. Mas eu honrei ali, tomei um prejuízo naquele momento. Mas depois, Deus me abençoou tanto através daquele cliente. Então é assim que funciona, irmãos, porque quando você vai na direção daquilo que a palavra de Deus vai te orientar, vai te dar condições, Deus está com você. Deus está com você naquilo. Nem que, olha o caso ali, a Bíblia vai mostrar, olha José, quantos prejuízos José teve indo para o Egito, mas José fez o quê? Fiel ao Senhor, não vou me revoltar, não vou voltar atrás, não vou sair. Olha Daniel e os seus amigos na Babilônia. Estão lá, não vamos nos contaminar com o manjar da Babilônia. Eles podiam falar, não, mas o que adianta a gente ser fiel? O templo está queimado, foi saqueado, foi destruído. Jerusalém foi destruída. Não temos mais nem nação. Para que adianta a gente querer ser fiel? Eles poderiam pensar isso. Não vamos nos contaminar. E Deus honrou a eles.
Tinha alguém lá para ficar puxando a orelha de Daniel e dos seus amigos e dizer, olha, não senta nessa mesa não, não come desse banquete não, não. Eles foram os únicos que tomaram essa decisão, ó, não vamos sentar nessa mesa e não vamos participar disso. Todos os outros que estavam ali, eu não sei se tinha alguns outros judeus ou não, mas os outros todos participaram. Quem sabe alguém falou, vocês não vão sentar aqui? Rapaz, nós demos uma sorte danada, chegamos aqui como escravo, e agora nós estamos aqui podendo sentar e comer da comida do rei. Vocês não vão comer? Que bobeira é essa? Que loucura é essa? Aproveita! Daqui a pouco a coisa muda, nós vamos para a prisão, e aí, ó, vocês não aproveitaram nada. Daqui a pouco o rei tem uma loucura, manda matar todos nós, e vocês não aproveitaram nada. Os irmãos acham que esses pensamentos não vieram? Vocês acham que o diabo não usou ninguém para falar alguma coisa assim com eles? Mas eles decidiram, não, e não, acabou. Por quê? Porque existem princípios, existem mandamentos, existem instruções de Deus, que nós temos que honrar. E aqui, irmãos, Josué e os filhos de Israel se precipitaram, então a gente não pode ser precipitado. Se comoveram com o relato deles, então a gente não pode tomar decisões precipitado, eu vou fazer isso porque agora eu tenho que decidir, ou é tudo ou nada, ou é agora. Não, irmão, não faça nada assim. Se vier uma proposta para você, olha, você tem que, mas é rápido, se você não assinar agora, você vai perder, não faz. Não faça. Não dá tempo de orar, não dá tempo de perguntar, não faça. Mas é uma coisa simples, mas é uma coisa que não tem problema, Satanás está armando um laço. Não faça, não. Espera aí. Eu vou orar. Eu vou buscar a direção de Deus. Não vou fazer. Ao ver aquela situação que está te comovendo, não, mas olha, porque eles vieram lá, viemos de uma terra distante, a nossa roupa está velha, nosso sapato está desgastado, o nosso pão está bolorento, nós viemos aqui só para fazer uma aliança. É só para isso que nós viemos aqui, olha. E aí o que eles fizeram? Olha, estão com fome. Pegam da provisão deles, vão dar a provisão para eles, vamos alimentar eles, coitadinho. Olha, vamos fazer uma aliança com eles, porque afinal de contas, olha quanto esforço que eles tiveram só para vir até aqui. Olha, eles ouviram o nome do Senhor, temeram o nome do Senhor e vieram aqui. Que bênção, glória a Deus, vamos fazer uma aliança com eles. Você vê como que o diabo é astuto? O diabo sabe as palavras certas. O inimigo sabe de que maneira que ele vai tocar no teu coração. O diabo sabe de que maneira ele vai envolver você com uma conversa. E o diabo é bom de conversa, irmão. Lá no Éden foi a Eva, né? O que a gente aprende com isso? Não para ouvir o diabo, não. Não para ouvir nada que o diabo vem contar para você, não, irmão. Porque senão ele vai te enrolar. Eva estava no jardim do Éden, vendo a presença de Deus todo o tempo, num estado de pureza que nós não sabemos nem como é ainda. Mas ela parou para ouvir o diabo e o diabo enrolou ela. Os anjos que estavam nos céus, irmãos, contemplando a face do Senhor, a glória de Deus, vendo, contemplando e desfrutando de coisas que nós nem imaginamos o que é ainda. Vamos chegar lá um dia. 1/3 dos anjos caiu na conversa, na lábia do diabo. O diabo é bom de conversa, irmão. O diabo é bom de lábia. O diabo é um enrolão. Se você parar e começar a dar ouvidos para ele, ele vai te enrolar. Ele vai vir com um argumento, ele vai vir com uma justificativa, e no final das contas, você vai estar agindo errado e você vai se achar cheio da razão. Quantas pessoas são assim? Você olha para a vida dela, ele está fazendo tudo errado. Está totalmente distorcido da palavra de Deus. Mas se você for falar, ele está cheio da razão. Não. O quê? Eu? Não. Estou errado nada. Não, estou certo. Por causa disso. E vai, as razões, vai. Mas saiu da palavra de Deus, você já perdeu toda a razão. Violou os princípios da palavra de Deus. É só conversa fiada. Só papo de serpente. Quantos o diabo está aí usando e levantando, e a gente às vezes até fica triste. Quantos, vamos dizer entre aspas, pastores,
Quantas igrejas estão indo no papo do diabo? Estão aceitando aquilo que Deus não aceita. Estão abençoando aquilo que Deus não abençoa. Estão se alinhando com aquilo que Deus disse, se afasta, se aparta, não se mistura com isso. Não, mas não tem problema, é para atrair o povo, é para atrair os jovens, é para tantas conversa mole do diabo. Quando a palavra de Deus ela é bem clara, irmãos. Nós temos que sair do mundo, retirar-vos deles, sair do meio deles, apartar-vos do meio deles, para que o Senhor vos receba. Eu não digo para a gente ter raiva de ninguém, a gente não precisa ter raiva de ninguém, a gente não precisa ser inimigo de ninguém, mas a gente não pode participar daquilo que o mundo tem para oferecer. Se Daniel tivesse sentado naquela mesa da Babilônia, nada do que Deus fez na vida dele teria sido feito. Nada. Deus não ia ter dado inteligência para ele, Deus não ia ter dado sabedoria para ele, Deus não ia ter dado dons para ele, nada disso iria acontecer na vida de Daniel. Pode esquecer o livramento da fornalha de fogo ardente, porque não precisaria. Aqueles jovens teriam se curvado diante da estátua. Daniel não ia ser lançado na cova dos leões, porque ele simplesmente não ia orar. Ó, o decreto do rei, então eu não posso orar. Decreto do rei, Deus sabe, né? Deus está vendo, ó. Eu até queria orar, mas veio o decreto do rei, então eu não posso. Os outros 3 iriam dizer assim, olha, a gente até não se sente bem, sabe? De se curvar diante daquela estátua, mas é a ordem do rei, né? A trombeta soou, então fica chato se a gente aqui não se curvar, né? Se a gente não se curvar aqui, alguém vai ficar ofendido. Afinal de contas, o rei nos colocou aqui, né? Deu uma chance para nós, tirou nós lá como escravos e trouxe aqui, colocou a gente na corte. Então a gente tem uma dívida de gratidão com o rei. O rei nos beneficiou, o rei abençoou a nossa vida, então não custa nada, eu vou me curvar aqui diante da estátua. Esse é o comportamento. E quantos crentes estão agindo assim? Se você parar para pensar hoje. O quê? Não. Eu tenho que fazer aqui, mas Deus sabe, Deus sabe. Meu coração não está nisso. Quantas vezes a gente vê isso? Então nós quando olhamos para a palavra de Deus e olhamos para cá, Deus simplesmente, irmãos, se calou. Deus se calou. E por que Deus se calou? Porque já estava claro, irmão. Porque já estava na palavra, Deus já tinha falado. Você está entendendo que muitas vezes a gente erra porque a gente, não, mas está escrito, mas olha, eu vou fazer. Deus não falou nada. Lógico que Deus não vai falar nada. Está escrito, irmão. Está revelado, irmão. Está claro, irmão. Como é que Deus vai aparecer e falar para você não fazer uma coisa e já está escrito na palavra? Deus vai respeitar e Deus vai se calar. Salvei meu filho, tirei ele do Egito. Estou colocando ele nessa terra, tirei ele das mãos do inferno, tirei ele das mãos de Satanás, lavei ele no sangue precioso do meu filho, escrevi o nome dele no livro da vida. Mas agora ele quer virar as costas para mim? Vocês veem na parábola do filho pródigo, o pai agarrando no filho e falando, pelo amor de Deus, não vai embora não, fica aqui, pelo amor de Deus, se você for embora você vai sofrer. Se você for embora, você vai perder tudo. Se você for embora, você vai desperdiçar a tua herança. Se você for embora, você vai comer junto com os porcos. Pelo amor de Deus, o pai fez isso? O pai respeitou. Pai, eu quero o que é meu. Me dá a minha parte que eu vou embora. Tudo bem. Está aqui o que é teu. Vamos embora. Pode ir. Porque às vezes tem pessoa que está assim, não, mas Deus não falou nada. Não, mas Deus não me... Irmão, tem coisa que Deus não precisa falar, porque já está escrito, já está falado, já está revelado. Seu mandamento já está aí. Mas se você se rebelar, se você endurecer o teu coração, Deus não vai falar nada mesmo.
Tem um momento na vida de Saul que Deus não vai mais falar com ele. Acabou. Deus fala para Samuel, ó, rejeitei, acabou. Ele pode ir fazer o que ele quiser. Não falo mais com ele. Não. Ó Samuel, até quando você vai ter dó dele? Até quando você vai ter dó de Saul? Não, chega. Acabou, assunto encerrado. Eu não vou mais falar com Saul. Por quê? Sempre desobedecendo. Sempre desobedecendo. Sempre desobedecendo. Sempre fazendo o que queria. Então tem um momento que Deus, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo não contende para sempre com o homem. O Espírito Santo não vai contender. Tem uma hora que o Espírito Santo está ali, ele está te incomodando, você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo está te incomodando, é tempo de você parar. Se o Espírito Santo está te incomodando, para, volta para trás, vai orar. Não, vou fazer assim mesmo. Você vai. Tem uma hora que o Espírito Santo não vai te incomodar mais. Por quê? Coração duro. Coração, assim, obstinado, é o que Deus fala para os filhos de Israel. Vocês têm um coração obstinado. Quando vocês querem alguma coisa, vocês vão até o fim, para que a vontade de vocês prevaleça. Então eu não falo. Porque o coração é obstinado. Você quer aquilo, e você não vai voltar mais atrás. Então nosso coração não pode ser obstinado. Nosso coração tem que ser, opa, peraí, Senhor. Posso fazer? Posso. Gideão, quantas confirmações Gideão pediu? Às vezes a gente olha para Gideão, parece ser uma coisa negativa, mas você vê que nenhuma vez Deus falou, ô Gideão, chega Gideão, tanta prova, tanto teste, para que isso Gideão? Para com isso. Deus não vai repreender Gideão, Deus não vai ficar bravo com Gideão. Por quê? Porque Gideão está querendo confirmações de Deus para ir caminhando. Quando ele já está lá com os 300, já está preparado, um pouquinho antes dele fazer aquilo que Deus tinha mandado, Deus falou, vou te dar ainda uma última confirmação. Desce tu e o teu moço. E vai lá escondidinho, escuta o que as sentinelas estão conversando. E aí vai Gideão e o moço vai lá escondidinho, lá, de repente está lá 2 sentinelas dos inimigos, e eles começam a ouvir, e uma sentinela está contando um sonho para outro. Olha, tive um sonho essa noite, que um pão de cevada descia rolando desse monte aqui, ó, entrava nesse arraial aqui, acabava com esse arraial nosso aqui. Aí o outro falou, isso não é outra coisa senão Gideão. Deus vai pelejar por Israel. Aí Gideão falou, glória a Deus. Vamos subir de volta, aleluia, mais uma confirmação. Então você vê, Deus não fica bravo, Deus não se ira. Por quê? A preocupação de Gideão é, Senhor está comigo. Eu quero saber se o Senhor está comigo. O Senhor já disse que vai, mas confirma mais uma vez, o Senhor está comigo. É essa direção mesmo, estou fazendo aquilo que é certo. Isso mostra temor. Quando o Gideão entra na batalha, irmão, ele entra ali para vencer. Aí você vai falar, mas Deus virou a espada de um contra o outro ali, né? Gideão ali praticamente ficou só assistindo a batalha. Não. Fogem os 2 príncipes dos midianitas com 15 mil soldados. E quem que vai atrás? Gideão com 300 homens. Olha só a certeza dentro do coração de uma pessoa que nos dá força para fazer. E ele vai lá e derrota aqueles 15 mil soldados e captura aqueles príncipes dos midianitas e traz de volta. Olha a força que a gente tem quando a gente sabe, não, Deus está comigo. Olha Davi diante de Golias. O gigante pode ter 3 metros de altura, o gigante pode ter capacete, couraça, escudo, espada, pode ter um escudeiro, pode ter o que for, irmão. Eu estou na certeza de que Deus está nessa batalha comigo. Aleluia! Não vai ter capacete que salva ele, não vai ter escudo que salva ele, não tem espada, não tem lança, não tem nada que salva ele, porque Deus está comigo nessa batalha. Quando você tem a certeza de que Deus está com você, irmão, não tem obstáculo que o inimigo levanta que não vai cair por terra. Agora, se você está indo sozinho, aí, meu irmão, se preocupa. Porque Deus não vai estar com você naquela batalha. Então a gente tem que entender isso. Cada decisão da nossa vida, cada escolha, vamos orar. Vamos perguntar para o Senhor. Senhor, se não for da tua vontade, fecha a porta, Senhor. Tua palavra diz, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, Senhor. Se não for da tua vontade, fecha essa porta, Senhor. Eu não quero entrar numa porta que o Senhor não abriu.
Eu não quero tomar uma decisão, Senhor amado, que seja contrária à Tua palavra. Meu Deus, me ajuda aqui, eu estou precisando de uma direção, estou precisando de uma resposta, estou precisando de um socorro. O que que Moisés disse para Deus? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu não quero dar nenhum passo aqui sem ter a certeza de que eu estou seguindo ao Senhor. Essa tem que ser a nossa convicção do nosso coração. Está difícil, a situação está complicada. Espera em Deus. Espera em Deus. Ah, mas o vento está forte, a tempestade está grande, a onda está gigante. Se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Se Jesus está no barco, não tem onda, não tem vento, não tem tempestade que põe o barco para baixo do mar. Se o Senhor está no barco, irmão, ninguém afunda o barco. Pode até parecer que Jesus está dormindo. Pode até parecer que Ele não está nem vendo a tribulação que você está passando. Não é assim? Os discípulos estão no barco e Jesus está dormindo numa almofada. E os discípulos estão lá, tem um desespero tremendo. Até que eles não aguentam mais. Jesus, nós vamos morrer. Aí Jesus fala, homens de pequena fé. Como é que vocês vão morrer se eu estou aqui? Como é que vocês vão naufragar se eu estou aqui? Como que o mar vai afundar esse barco se o dono do mar está dentro do barco? Como é que o vento vai acabar com o barco se o dono do vento está aqui? Aleluia, não tem como. Então é isso que a gente precisa entender. A presença de Deus é tudo na nossa vida, irmão. Tudo é a presença de Deus. Nós temos que zelar pela presença de Deus. É por isso que Daniel falou, eu não sento nessa mesa. Pode colocar o que for nessa mesa. Porque se eu sentar nessa mesa, eu perco a presença. Eu não vou perder a presença. Está maluco? Eu vou sentar e comer aí umas coisas, mas eu perco a comunhão. Eu não como mesmo. Não como mesmo. É por isso que Moisés saiu do palácio do Egito. Se eu ficar no palácio do Egito, eu fico com riqueza, eu fico com glória, eu fico com as coisas, mas eu fico sem a presença de Deus. Eu vou sair desse palácio. Aleluia, meu lugar é lá, no meio do meu povo. Ah, você vai ter que abrir mão de tudo, não tem problema, aleluia. Mas a presença de Deus vai comigo, aleluia. É por isso, irmão, que quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai, Hebreus diz, sai, sem saber para onde vai, aleluia. Abraão diz, pouco importa se eu vou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. O que importa é a companhia, aleluia. O que importa é quem está me levando, o que importa é quem está me guiando, aleluia. Para onde Ele me levar, eu vou estar no melhor lugar, aleluia. Porque a presença dEle é que torna qualquer lugar o melhor lugar dessa terra. Agora, sem a presença de Deus, pode ser um palácio, pode ser o que for, irmão. Ló escolheu o quê? O lugar que parecia o jardim do Éden. Não diz assim quando se separa Abraão e Ló? Abraão escolheu, foi para o deserto, porque Ló escolheu a melhor parte. As campinas ali de Sodoma e Gomorra, que parecia o jardim do Éden, diz a Bíblia. Mas o que tinha naquelas campinas? Pecado, degradação. A presença de Deus não estava naquele lugar. Mas Abraão escolhe, vai para o lugar seco, mas o lugar seco tem a presença de Deus. Então não é, olha, aqui é bom, aqui não é bom. Não, Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Aonde o Senhor quer me levar, Senhor? Eu vou, aleluia, eu vou. É isso que tem que estar no nosso coração. Vamos ficar de pé.